O quarto era quieto na maneira que apenas quartos importantes sempre são. Não pacífico, não calmo, apenas despojado de som, como se mesmo as paredes tivessem aprendido a não interromper. O escritório do advogado dava para o rio, mas as persianas estavam meio fechadas, deixando entrar uma luz pálida e indiferente que achatava tudo o que tocava. Adrian sentou-se reto em sua cadeira, mãos postas, expressão ilegível. Ele parecia da mesma maneira que fazia durante negociações que decidiam fronteiras, alianças, vidas, composto, selado. Já em outro lugar, Valentina sentou-se à sua frente. Ela não havia chorado, nem uma vez. Seu rosto estava calmo de uma maneira que vinha da exaustão, não da força. O tipo de calma que se estabelece depois que você já sobreviveu à pior parte sozinho. Ela vestia um casaco folgado apesar da tarde quente, suas mãos repousando levemente em seu colo. Ninguém na sala notou a maneira sutil como ela guardava seu corpo. Ninguém exceto ela. O advogado pigarreou e começou a ler os termos finais. Palavras como acordo e separação flutuavam pelo ar, formais e vazias. Adrian ouviu apenas o suficiente para saber que nada aqui ameaçaria seu controle. O casamento estava terminando silenciosamente. Nenhum escândalo, nenhum conflito. Era assim que ele preferia. Saídas limpas, dano mínimo. Ele não olhou para ela enquanto os papéis eram deslizados pela mesa. Quando a caneta alcançou sua mão, ele assinou sem hesitação. Seu nome fluía facilmente da maneira que sempre fazia. Assinaturas eram promessas nas quais ele não mais acreditava. Elas eram apenas marcas, sinais de que algo estava terminado. Valentina o observava enquanto ele assinava. Não havia raiva em seus olhos, nenhuma acusação, apenas uma profunda e firme resolução que levara meses para construir. Ela já havia lamentado este momento. Já o aceitara. O que estava dentro de seu peito agora não era desgosto, mas certeza. Quando foi sua vez, ela pegou a caneta lentamente. Por um breve segundo, seus dedos tremeram, não por dúvida, mas por causa do que ela carregava e do que ela estava escolhendo proteger. Ela assinou seu nome cuidadosamente, como se cada letra importasse mais do que o casamento jamais tivera. O advogado sorriu educadamente e começou a recolher os documentos. Ele falou sobre os próximos passos, sobre prazos, sobre formalidades. Adrienne assentiu uma vez, já calculando sua agenda, já pensando na reunião que teria depois disso. Poder não esperava. Sobrevivência não parava para sentimento. Então Valentina falou. Sua voz era quieta, não aguda, não quebrada, apenas firme o suficiente para cortar a sala como uma lâmina escorregando entre as costelas. Nós não precisamos de você. As palavras caíram suavemente, mas elas caíram. Adrian finalmente olhou para ela. Por um momento, ele pensou ter ouvido errado. A frase não veio com drama ou amargura. Não foi jogada como um insulto. Foi declarada como um fato. Algo já decidido. Você não precisa de mim, ele repetiu, mais para si mesmo do que para ela. Ela encontrou seu olhar, então seus olhos estavam firmes, mais escuros do que ele lembrava. Havia algo lá que ele não conseguia identificar. Não desafio, não alívio, algo mais antigo, algo guardado. Não, ela disse calmamente. Nós não precisamos. O advogado se mexeu desconfortavelmente, sentindo que algo privado havia entrado na sala. Adrienne não notou. Sua mente se prendeu às palavras e as despojou de seu significado mais simples. Ela o estava cortando, recusando sua proteção, seus recursos, seu nome. Em seu mundo, necessidade era moeda. Dependência era alavanca. Dizer que ela não precisava dele era declarar independência de tudo o que ele representava. Bem, ele disse depois de um momento. Sua voz, mesmo se é isso que você quer, é. Ela respondeu sem hesitação. Não houve pausa depois disso, nenhum apelo final, nenhum retorno. Ela ficou alisando seu casaco, seus movimentos deliberados. Por uma fração de segundo,
Adrienne pensou que ela poderia dizer algo mais, explicar, suavizar o golpe. Ela passou por ele em direção à porta. Ao alcançar a maçaneta, ela hesitou apenas o tempo suficiente para inspirar, depois expirar. Não um suspiro, uma respiração de aterramento, o tipo tomada por alguém que já decidiu sobreviver ao que quer que venha a seguir. Adrienne permaneceu avistado. Ele disse a si mesmo que era assim que o encerramento parecia. Quieto, eficiente, controlado. Ele disse a si mesmo que ela era orgulhosa, teimosa, determinada a provar que poderia passar sem ele. Ele disse a si mesmo que ela ficaria bem. Pessoas sempre ficavam uma vez que deixavam seu mundo. A porta fechou atrás dela com um clique suave. Só então o silêncio pareceu diferente. Não vazio. Observando. Em algum lugar além daquela porta, Valentina colocou uma mão sobre seu estômago enquanto ela entrava na luz do sol. Ela não olhou para trás. Ela já havia dito tudo o que importava. Dentro do escritório, Adrian ficou de pé, endireitou seu paletó e se preparou para retornar ao seu império. Ele acreditava que a frase significava o que parecia. Ele ainda não entendia que quando ela disse nós, ela não estava falando apenas por si mesma. E ele ainda não sabia o que ela já fazia. Adrian retornou ao seu mundo da mesma maneira que sempre fazia, sem hesitação, sem reflexão, sem deixar pedaços para trás onde pudessem ser encontrados. O carro esperava o motorista silencioso. A cidade se movia ao redor dele como uma coisa viva que sabia seu nome e se afastava para ele. Ele recostou-se no assento, olhos para a frente, mente já mudando do que estava feito para o que ainda precisava ser controlado. Poder não pausava para finais, e nem ele. A sede do sindicato erguia-se da rua como uma prometida selada, concreto, vidro, aço e silêncio dentro. Homens moviam-se com propósito, conversas paravam. Quando ele passava, portas abriam sem perguntas a respeito, o seguia como uma sombra. Este era o espaço onde emoção não tinha valor, onde hesitação era fraqueza e memória era perigosa. Adrienne havia construído este mundo com precisão, com disciplina, com sacrifício, e ele havia aprendido cedo que sobrevivência significava nunca olhar para trás por muito tempo para o que havia sido deixado para trás. Reuniões se misturavam disputas de território, rotas de suprimento, números que representavam vidas e futuros reduzidos a margens e avaliações de risco. Sua voz era calma, suas ordens precisas. Ninguém via rachaduras, ninguém jamais via. Essa era sua regra. O passado permanecia enterrado porque coisas enterradas não podiam ser usadas contra você. Isso era o que ele dizia a si mesmo. Toda vez que a imagem de Valentina tentava emergir sem ser convidada, ele não pronunciava seu nome. Nem para seus homens, nem para si mesmo. Nomes carregavam peso, e ele se recusava a dar a ela espaço dentro de sua cabeça. Ela havia escolhido distância, escolhido independência, escolhido se afastar de proteção que estava nela. Ele havia aceitado suas palavras exatamente como foram ditas. Nós não precisamos de você. Orgulho havia envolvido a frase, e ele a havia deixado ficar como uma porta fechada. À noite ele retornava a um apartamento alto acima da cidade, todo vidro e sombras, o tipo de lugar que parecia impressionante por fora e vazio. De dentro, a mulher esperando lá, Mariana sorriu, facilmente tocou seu braço, riu nos momentos certos. Ela se encaixava na imagem, calma, polida, descomplicada. Ela não pedia nada dele que não pudesse ser dado rapidamente. Ele gostava disso nela. Ela representava um futuro sem ruído, sem demandas, sem vulnerabilidade. Ainda assim, quando a cidade se acalmava e as luzes diminuíam, algo inquieto rastejava em momentos onde o silêncio parecia mais pesado que o usual, onde o controle em que ele confiava parecia mais fino do que antes. Ele serviu outra bebida, ficou perto da janela
e disse a si mesmo que isso não era nada mais que ajuste e perda, sempre deixava um eco temporário. Ele havia visto isso antes em homens, que sobreviveram a pior e continuaram se movendo. O que ele não sabia era que Valentina não estava se ajustando. Ela estava se preparando. O que ele não via era a força quieta que levara para ir embora carregando mais do que ele podia imaginar. O que ele não questionava era por que ela havia parecido tão certa quando pronunciou aquelas palavras. CC certeza vinha do conhecimento, e conhecimento vinha da verdade. Adrienne acreditava que o capítulo estava fechado. Ele acreditava que a frase significava liberdade de responsabilidade de obrigação de qualquer coisa que pudesse desacelerá-lo. Ele não considerou que a palavra nós poderia ter tido peso além do orgulho, além da raiva, além do amor. Ele acreditava que poder ainda era seu maior escudo e que nada que ele não visse jamais poderia alcançá-lo. Em algum lugar, não longe de seu mundo, mas longe o suficiente para permanecer invisível. Valentina trabalhava longas horas, ficava de pé em pés cansados, respirava através do desconforto e mantinha suas mãos firmes sobre seu estômago crescente. Ela não falou com ninguém sobre ele, não porque ela o temia, mas porque ela temia o que seu mundo poderia tirar. A decisão que ela havia tomado já estava custando-lhe tudo, mas era uma que ela não desfariria. E enquanto Adrienne construía muros mais altos e mais fortes, acreditando-se intocável, a verdade já estava se movendo silenciosamente em direção a ele, paciente, implacável esperando, pelo momento em que seu império o traria face a face com o que ele havia deixado para trás. Adrienne entrou no restaurante da maneira que ele entrava em todo espaço controlado com consciência, passos medidos e uma expressão que não convidava perguntas. A sala respondeu instantaneamente. Cadeiras se endireitaram. Conversas suavizaram olhos. O seguiram não em admiração, mas reconhecimento. Este lugar pertencia ao seu mundo mesmo se ninguém dizia permitido. Os lustres brilhavam como fogo contido, refletindo em superfícies polidas e copos de cristal. O ar cheirava a vinho caro e disciplina. Esta não era apenas uma sala de jantar. Era uma frente e um terreno neutro, onde negócios eram sussurrados por trás de sorrisos e violência. Nunca cruzava a mesa. Ele sentou onde podia ver tudo. Hábito mais que intenção, Mariana falou ao lado dele. Sua voz suave, sua presença leve. Ele assentiu nos momentos certos, mas sua atenção divagou, escaneando rostos, saídas, reflexos em espelhos. Então o tempo mudou sem aviso, porque do outro lado da sala um movimento chamou sua atenção, não dramático, não óbvio, apenas errado. Uma mulher pisando entre mesas, carregando pratos, sua postura familiar. Seu andar mais lento do que a memória permitia. E quando ela se virou ligeiramente, o mundo se estreitou, sua respiração diminuiu e seu pulso bateu forte contra seu peito. Era Valentina. Não havia confusão, nenhuma possibilidade de engano, mesmo vestida em um uniforme que não lhe pertencia. Mesmo escondida entre estranhos, mesmo com seu cabelo preso para trás em quieta contenção. Ele a reconheceu imediatamente. O reconhecimento atingiu como uma lâmina pressionada para dentro. Não afiada o suficiente para sangrar, mas profunda o suficiente para machucar. Ela se moveu cuidadosamente, cada passo deliberado. Uma mão firmando uma bandeja, a outra repousando inconscientemente perto de seu corpo. E foi então que ele viu na curva que mudou tudo. A verdade inconfundível que fez sua mente emperrar seu estômago arredondado, pesado, impossível de ignorar. A sala não mudou. A música não parou. As conversas continuaram, mas dentro dele algo se fraturou. Ele observou enquanto ela servia uma mesa. Riu suavemente de algo que um hóspede disse, então se virou, e nessa virada ele viu a plenitude de sua gravidez. Inegável 8 meses, talvez mais.
O momento o atingiu como um cálculo frio. Seus pensamentos voltaram através de semanas, através de memórias, através do silêncio que se seguiu à sua separação. E nada se alinhava, nada fazia sentido. Seu primeiro instinto não foi raiva ou ciúme, foi medo agudo e imediato. Porque em seu mundo, gravidez não era apenas vida, era vulnerabilidade. E vulnerabilidade era perigosa. Mariana alcançou sua mão, falando seu nome, fazendo uma pergunta. Ele não ouviu. Seu olhar nunca deixou Valentina. Nenhuma vez. Era como se ela tivesse construído uma parede ao redor de si mesma. Uma cegueira praticada que a mantinha segura. E essa percepção o perturbou mais do que a própria gravidez. Ela havia aprendido a existir sem vê-lo. E isso significava que ela havia aprendido a sobreviver além de sua sombra. Um garçom passou perto dela, esbarrando, e Adrienne sentiu sua mandíbula apertar cada parte dele. Treinado para avaliar ameaças, calculou os riscos que ele havia falhado em considerar. Quando ele a deixou ir embora, ele havia acreditado que distância era liberdade. Mas agora ele entendeu que distância havia sido exposição. As palavras que ela proferiu no escritório retornaram com novo peso. Nós não precisamos de você. E de repente a frase parecia menos orgulho e mais preparação, como se ela já soubesse que este momento viria e tivesse escolhido enfrentá-lo sozinha. Ele permaneceu sentado, forçando a quietude, enquanto tudo dentro dele impelia movimento. Ele não se levantou, não chamou seu nome. Ainda não. Poder ensinava paciência, e paciência o mantinha vivo. Mas a semente da dúvida havia sido plantada profundamente e começou a crescer rápido, porque a questão não era mais se ele pertencia à vida dela, mas se ele havia de fato compreendido aquele que ela estava protegendo. Adrienne não se moveu quando Valentina passou por sua mesa novamente. O instinto de se levantar, de chamar seu nome, de parar o mundo pressionou forte contra seu peito, mas ele o forçou para baixo. Controle o havia mantido vivo por mais tempo do que o amor jamais fez. Ele a observou em vez disso. A maneira como seus ombros permaneciam retos, a maneira como ela mudava seu peso cuidadosamente, a maneira como sua respiração parecia medida, como se cada movimento fosse calculado para proteger o que ela carregava. E foi então que o peso disso realmente se assentou. Isso não era acaso. Isso não era coincidência. Isso era sobrevivência em movimento, e ela estava fazendo isso sem ele. O barulho do restaurante embaçou em algo distante. Risos, copos, música suave. Nada disso o alcançava claramente mais, pois tudo o que ele podia ver era a curva sutil sob seu uniforme, e a força quieta com a qual ela carregava em sua mente corriam números cronogramas momentos. Ele repassou as últimas semanas de seu casamento noites, ele ficou longe de conversas. Ele dispensou desculpas que ele fez a si mesmo sobre perigo e necessidade, e poder nada disso se encaixava perfeitamente com o que estava diante dele. A percepção rastejou lentamente, aguda e implacável, de que a criança só poderia ser dele, e isso significava que ela havia partido já sabendo e escolhido o silêncio de qualquer maneira. Aquele silêncio o assustou mais do que a raiva jamais poderia. Em seu mundo, as pessoas exigiam coisas. Elas tomavam espaço. Elas faziam barulho. Silêncio significava estratégia, significava proteção, significava uma decisão já finalizada. Ele viu agora o que ele havia se recusado a ver. Então, quando ela disse, "Nós não precisamos de você", ela não o estava rejeitando. Ela estava traçando uma fronteira entre o mundo dele e a vida crescendo dentro dela. E o pensamento o atingiu com um senso de falha desconhecido, não como um marido, mas como um protetor. Mariana falou novamente, desta vez mais alto, sua voz puxando-o, perguntando se ele estava ouvindo. Ele virou-se para ela lentamente, ofereceu um aceno, um meio sorriso praticado, palavras se formaram e deixaram sua boca sem significado. Ela acreditava nele porque todos sempre acreditavam,
porque ele era convincente, porque ele havia se treinado para parecer presente, mesmo quando sua mente estava em outro lugar. Mas sua atenção retornou a Valentina imediatamente para a maneira como ela parou perto da entrada da cozinha, sua mão brevemente pressionando contra seu lado, como se firmando, e pela primeira vez o medo tomou forma. Não medo de perda, mas medo de dano, porque este lugar era dele, e isso significava que inimigos haviam passado por ele. Acordos haviam sido feitos aqui. Homens haviam sido observados aqui, e ela estava de pé no meio disso, desprotegida, invisível, sem proteção. Um garçom passou por ela perto demais, e a Adrienne sentiu algo sombrio se agitar sob sua compostura. Ele lembrou a si mesmo. Ela havia escolhido isso. Ela havia dito que não precisava dele. Ele havia respeitado aquela decisão, ele havia ido embora. Mas a imagem diante dele recusava-se a se alinhar com a versão dos eventos que ele havia aceitado. Porque uma mulher tão avançada, trabalhando longas horas em silêncio, não parecia independência. Ela parecia determinação afiada pela necessidade. E a culpa veio então pesada e inevitável. Não porque ela lutava, mas porque ela nunca o havia pedido para parar a luta, e ele havia tomado isso como permissão para desaparecer. Quando Valentina finalmente desapareceu pela porta lateral, seu peito apertou. Ele não havia percebido quanto tempo ele havia estado prendendo sua respiração. O espaço que ela deixou para trás parecia maior do que a própria sala. E, de repente, a certeza que ele havia carregado por meses se abriu, revelando perguntas. Ele nunca havia permitido a si mesmo perguntar o que ela sabia naquele dia no escritório. Que futuro ela já havia escolhido? E por que ela havia acreditado que ele seria o maior perigo para a criança que ele nunca soube que existia? Adrienne não a seguiu imediatamente. Ele permaneceu sentado o tempo suficiente para a suspeita passar o tempo suficiente para a sala retornar ao seu ritmo. Mariana falou novamente, rindo de algo em seu telefone e tocando seu braço. E ele respondeu por instinto. Seu corpo presente e sua mente já fora rastreando saídas, mudanças de tempo, os hábitos de sobrevivência nunca desligados. Quando ele finalmente se levantou, foi com contenção, ele pagou a conta, assentiu uma vez e saiu sozinho para o ar mais fresco da rua à noite. Havia se estabelecido sobre a cidade, carregando o som do tráfego e vozes distantes. Mas atrás do restaurante, o beco permanecia estreito e quieto, um lugar onde a luz diminuía e a verdade não tinha onde se esconder. Valentina estava lá ajustando seu casaco, uma mão repousando protetoramente sobre seu estômago. Seus ombros enrijeceram antes que ele falasse, como se ela o tivesse sentido sem se virar quando o fez. Sua expressão não mudou, nenhum choque, nenhum medo. Apenas uma consciência cansada que lhe disse que este momento havia sido antecipado muito antes de chegar. Ele disse o nome dela uma vez suavemente, não como uma ordem, mas como um teste, e a maneira como ela encontrou seus olhos confirmou tudo. Ela não estava surpresa, ela estava preparada. Eu sabia que você viria, ela disse, sua voz uniforme e controlada. Ele buscou em seu rosto por rachaduras, por raiva, por anseio, por qualquer coisa familiar, mas encontrou apenas resolução. Você não deveria estar aqui, ela acrescentou. E a declaração não carregava nenhum apelo, apenas limite. Ele deu um passo mais perto, então parou a si mesmo. O espaço entre eles parecia deliberado, medido para a segurança, não distância. Eu te vi lá dentro, ele disse, como se as palavras sozinhas pudessem ancorar o caos em seu peito. Você não me disse, seu tom era baixo, cuidadoso para não atrair atenção em seu mundo volume. Era uma arma. Ela dobrou seus braços não defensivamente, mas com finalidade. Eu te disse o suficiente, ela respondeu. Sua mandíbula apertou. Eu tinha o direito de saber, ele disse, e a palavra direito soou fraca, mesmo para seus próprios ouvidos. Ela riu. Então não, alto, não cruelmente,
Apenas uma vez uma breve respiração de descrença, e quando ela falou novamente, sua voz cortou mais limpo do que a raiva jamais poderia. Você tinha direitos. Quando você estava lá, ela disse, quando eu te pedi para ouvir, quando eu te pedi para desacelerar. Quando eu te pedi para me ver, você escolheu seu mundo sobre mim, e eu aceitei isso. Ele queria argumentar, queria explicar perigo-alianças, inimigos, o limite constante em que ele vivia. Mas as palavras se recusavam a se organizar, porque nenhuma delas explicava por que ela havia estado sozinha naquele escritório. Por que ela havia ido embora sem exigir nada? Porque ela agora estava diante dele, carregando o peso de meses que ele nunca soubera. Nós não precisamos de você, ela disse novamente. E desta vez ele estremeceu porque agora as palavras carregavam uma gravidade diferente. Não rejeição, mas proteção. Ele estudou o rosto dela. A maneira como seu queixo se ergueu ligeiramente, a maneira como seu corpo se inclinou como se estivesse protegendo alguém invisível. Foi então que o entendimento o atingiu lento e pesado. O nós não era uma figura de linguagem, era uma declaração. Sua voz caiu ainda mais. É meu? Ele perguntou, e a pergunta pairou entre eles frágil, perigosa. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para longe em direção às luzes da rua, em direção ao trecho silencioso de estrada que ela havia percorrido sozinha noite após noite. Então, ela assentiu uma vez. Sim, ela disse simplesmente. Mas não confunda isso com um convite. O ar pareceu mais fino depois daquela admissão. Ele exalou lentamente, firmando-se. Anos de comando não o haviam preparado para isso, para uma verdade que exigia humildade em vez de controle. Eu posso te proteger, ele disse instintivamente, e ela balançou a cabeça imediatamente. Não, ela respondeu tão rapidamente. Eu estou protegendo ele. A frase aterrissou com finalidade, e ele entendeu então o que ela sabia desde o início, que seu poder vinha com sombras, que seu nome abria portas, mas também marcava alvos, que o amor em seu mundo muitas vezes terminava em sangue. E ela havia escolhido certeza sobre esperança, segurança sobre promessas, silêncio sobre espetáculo. Você escolheu por nós dois, ele disse. E ela encontrou seu olhar sem desculpas. Eu escolhi por ele, ela corrigiu. E naquele momento, Adrienne percebeu que a decisão mais poderosa havia sido tomada sem ele. E pela primeira vez em sua vida, a perda de controle o aterrorizou mais do que qualquer inimigo jamais o havia feito. Adrienne não dormiu aquela noite. A cidade se movia sob suas janelas, mas ele permaneceu quieto, sentado no escuro, repassando as palavras dela, até que perderam o som e se tornaram peso. A verdade não havia chegado como um golpe. Havia chegado como certeza, lenta, inegável, impossível de superar. Ele havia passado sua vida acreditando que o perigo vinha de fora, de rivais, de traição, de fraqueza. Ele nunca havia considerado que o maior risco seria algo que ele havia criado, e falhou em proteger sua mente, retornou à maneira como ela estava de pé naquele beco. Sua postura firme, sua voz calma, não desafiadora, não suplicante. Ela não o havia pedido nada, nem dinheiro, nem abrigo, nem segurança, porque ela já havia decidido que o mundo dele não era um presente, mas uma ameaça, e essa percepção o perturbou mais profundamente do que qualquer confronto jamais o havia feito. Poder sempre lhe dera respostas. Esta noite, lhe deu apenas perguntas. Antes do amanhecer, ele não convocou ninguém, não fez ligações, não deu ordens. Pela primeira vez em anos, ele deixou a máquina de seu império funcionar sem sua mão a guiando. E o silêncio que se seguiu parecia errado, não natural, como estar em uma sala onde algo perigoso havia sido removido sem aviso. Ele serviu uma bebida, então a deixou intocada, observando o líquido captar a luz baixa como se pudesse falar. Em vez disso, refletia seu rosto mais velho do que ele lembrava, mais duro, menos certo. Ele entendeu agora que as palavras, nós não precisamos de você,
nunca haviam sido sobre rejeição. Elas haviam sido sobre sobrevivência. E sobrevivência em seu mundo tinha regras que não permitiam que a inocência permanecesse intacta. Pela manhã ele havia tomado uma decisão, não o tipo que vinha com reuniões e ameaças, mas o tipo que exigia contenção e paciência. Ele não foi até ela. Ele não enviou dinheiro ou guardas ou mensagens. Ele não fez as coisas que teriam provado poder. Em vez disso, ele observou de longe, aprendeu suas rotinas, memorizou as ruas que ela andava, as horas que ela trabalhava, os lugares que ela descansava. Ele colocou olhos onde olhos não podiam ser rastreados e proteção onde proteção nunca revelaria sua fonte. Ele não cruzou seu limite, mas ele se recusou a deixá-la exposta, porque mesmo que ela acreditasse que não precisava dele, ele sabia que o mundo não seria tão respeitoso. Dias se passaram, então semanas, e a tensão dentro dele cresceu não por causa da espera, mas por causa da contenção. Todo o instinto que ele tinha era treinado para tomar controle, para diminuir a distância, para eliminar a incerteza. Mas essa situação exigia o oposto. Exigia quietude. Exigia confiança em uma mulher que já havia provado que podia sobreviver sem ele. Ele a observou de longe. Viu a fadiga que ela escondia, a maneira como seu movimento diminuía, a maneira como sua mão repousava mais frequentemente contra seu corpo, enquanto o peso que ela carregava ficava mais pesado a cada vez. Ele viu isso, culpa pressionada mais profundamente, não porque ela lutava, mas porque ela nunca uma vez o procurou. Uma noite, enquanto ela saía do trabalho mais cedo do que o normal, ele notou algo errado. A maneira como ela parou nos degraus, a maneira como sua respiração prendeu brevemente, a maneira como ela se firmou antes de continuar com medo agudo e imediato cortou sua disciplina. Ele não interveio. Ele não se aproximou, mas ajustou as coisas silenciosamente. Rotas mudadas, carros, portas realocadas. Observou mais de perto do que antes, porque a linha entre respeito e negligência era fina. E ele se recusou a cruzá-la novamente. Naquela noite, ele finalmente entendeu o significado completo do que ela havia feito quando saiu daquele escritório meses antes. Ela não o estava deixando. Ela estava assumindo um papel que ele havia falhado em preencher: o protetor, o tomador de decisões, aquele disposto a ficar sozinho entre o perigo e a vida crescendo silenciosamente dentro dela. E a percepção o humilhou de uma maneira que nenhuma perda de território jamais poderia, porque pela primeira vez seu poder não era algo a ser usado, mas algo a ser ganho. E ele ainda não sabia se o merecia. Adrian aprendeu um novo tipo de disciplina nos dias que se seguiram, uma que não se anunciava e não exigia reconhecimento. Ele se moveu através de seu mundo com a mesma autoridade. Mas por dentro, tudo havia mudado. Cada decisão agora passava por um filtro diferente. Não o que fortalecia o sindicato, mas o que reduzia o risco para algo frágil e invisível. Ele não disse a seus homens por que rotas foram alteradas, por que certos fornecedores foram silenciosamente removidos, por que olhos foram colocados onde ninguém jamais notaria. Ele simplesmente deu ordens e eles obedeceram, porque era assim que seu mundo funcionava: obediência sem explicação. Mas pela primeira vez, seu controle estava sendo usado para criar ausência em vez de presença. Perigo foi apagado antes que pudesse se formar. Sombras foram redirecionadas a ameaças, dissolvidas sem nunca saber por quê. E tudo isso girava em torno de uma mulher que se recusava a olhar para ele. Ele observou Valentina continuar sua vida como se nada tivesse mudado. Ela ia trabalhar. Ela voltava para casa. Ela se portava com uma determinação quieta que nunca suavizava. Mesmo quando seus passos diminuíam e o peso de sua gravidez pressionava visivelmente contra sua estrutura, ele notava detalhes que outros perdiam. A maneira como ela parava nas esquinas, a maneira como ela escolhia ruas bem iluminadas, a maneira como ela escaneava rostos sem parecer, não era medo.
Era consciência aprendida rapidamente e afiada pela necessidade, e cada observação cortava mais fundo, porque eu lembrava o quanto ela havia se adaptado em sua ausência, quão forte ela havia se tornado sem sua sombra. Então algo mudou. Uma tarde, um carro demorou muito do outro lado da rua do restaurante. Não um dos dele, não um que ele reconhecesse. As placas estavam limpas. E o momento errado. Seus instintos se acenderam afiados. Um imediato, ele não correu para dentro, não fez uma cena. Em vez disso, ele redirecionou o tráfego, fechou pontos de acesso, ajustou horários. Quando o carro seguiu em frente, ele nunca havia estado perto o suficiente para importar. E Valentina permaneceu inconsciente de quão por pouco algo a havia passado e a criança que ela carregava naquela noite. Adrienne sentou sozinho e percebeu que era isso que ela havia temido, não ele, mas a inevitabilidade da atenção que seguia seu nome, e o entendimento se assentou pesado que o amor em seu mundo nunca era neutro. Ele sempre vinha com consequências. Dias depois, ela descobriu o primeiro sinal de que algo invisível havia mudado. A luz da escada em seu prédio consertada sem um pedido. O segurança que de repente apareceu durante suas caminhadas noturnas. A consulta médica adiantada sem explicação. Ela não agradeceu a ninguém. Ela não fez perguntas, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. E Adrienne soube. Ela o sentiu lá sem vê-lo. A fronteira que ela havia traçado estava sendo testada não por intrusão, mas por consistência. E isso era mais perigoso do que força, porque convidava confiança. E confiança, uma vez quebrada, era quase impossível de restaurar. Ele considerou falar com ela novamente, ficando diante dela, explicando tudo. A proteção, as precauções, a contenção. Mas toda vez que ele imaginava o momento, ele se impedia. Palavras eram fáceis, presença não era. Ele entendeu agora que se ele cruzasse a linha dela, mesmo com boas intenções, ele confirmaria todo o medo que ela jamais tivera sobre ele. Então ele esperou, e esperar foi a coisa mais difícil que ele já fizera, porque significava render o controle e permitir que ela decidisse se seu silêncio era respeito ou abandono. Uma noite ela virou-se de repente na rua como se sentindo olhos e por um breve momento seus olhares se alinharam através de distância e tráfego. Ela não parecia zangada, ela não parecia assustada, ela parecia cansada e pensativa, e algo não dito passou entre eles e reconhecimentos sem permissão. E naquele instante, Adrienne percebeu que este era o teste não de poder, mas de paciência, não de dominância, mas de consistência, e que o resultado determinaria não se ele poderia reivindicar um lugar na vida dela, mas se ele merecia ser permitido perto da vida que ela estava protegendo. A fratura veio silenciosamente, não com gritos ou acusação, mas com ausência. Mariana notou primeiro na maneira como Adrienne parou de pegar seu telefone durante o jantar, na maneira como sua atenção divagava mesmo quando ele sentava à sua frente. Ela sempre havia entendido que seu mundo exigia distante segredo disciplina. Mas isso era diferente. Este não era o foco guardado de um gerenciamento de perigo. Este era o puxão interno de alguém sendo desfeito por algo que ele não podia comandar. E pela primeira vez ela se sentiu de pé ao lado de um homem cujo coração não era mais acessível. Ela o confrontou uma noite quando as luzes da cidade se derramavam pelas janelas e o apartamento parecia muito grande para duas pessoas que não mais ocupavam o mesmo espaço. Sua voz era firme e controlada. Ela não exigiu respostas. Ela fez uma única pergunta se havia algo que ele não havia contado a ela. E a pausa, antes que ele respondesse, disse a ela tudo o que ele não havia dito. Seu silêncio não era defensivo. Era resignado, e nessa resignação, ela reconheceu a verdade que ela nunca havia sido parte do centro de sua vida. Ela havia sido um lugar seguro, uma pausa, um espaço limpo entre tempestades. Adrienne não o negou. Ele não confessou tudo também.
Ele simplesmente disse que havia uma responsabilidade da qual ele não podia se afastar. E ela entendeu que a responsabilidade tinha um nome, mesmo que nunca fosse falado. A palavra criança não precisava ser dita para sua presença preencher a sala. Ela ouviu sem interrupção e observando-o cuidadosamente. E naquele momento, ela percebeu algo doloroso, mas claro que ele não estava mais escolhendo entre duas mulheres. Ele estava escolhendo entre o homem que ele havia sido e o homem que ele estava se tornando. E ela não era parte daquela transformação. Ela partiu sem levantar a voz, sem raiva, sem pedir que ele a seguisse. A mala já estava feita, não em segredo, mas em preparação. Ela havia pressentido este fim muito antes de chegar, e enquanto ela estava de pé perto da porta, ela lhe disse que não competiria com um passado que não havia terminado de se tornar o futuro. Ela desejou-lhe a paz, então ela se afastou, deixando para trás um espaço que ecoava com finalidade. A perda não o quebrou imediatamente. Em vez disso, o despojou da ilusão de que o controle poderia preservar tudo o que ele valorizava. Ele sentou sozinho depois, cercado pelo silêncio, e pela primeira vez não buscou o poder para preenchê-lo. Ele permitiu que a ausência existisse porque era merecida e necessária, e porque, em algum lugar pela cidade, Valentina continuava a viver sem pedir nada a ele, ainda escolhendo a contenção, ainda recusando a segurança que seu nome poderia proporcionar. O que ele não sabia era que Valentina havia notado a mudança também, não a partida de outra mulher, mas a mudança no ar ao redor de sua vida, a maneira como a pressão diminuiu ligeiramente, a maneira como a vigilância invisível parecia menos tensa, menos urgente. Ela sentiu que algo havia sido liberado, que um pedaço de seu mundo havia se afastado, e embora ela não soubesse por quê, ela sentiu o menor alívio em seu peito, como se uma decisão que ela havia tomado meses atrás estivesse sendo finalmente honrada. Naquela noite, Adrienne entendeu que sacrifício não era medido pelo que lhe foi tirado, mas pelo que ele escolheu não reclamar. E enquanto a cidade se movia ao redor dele, ele aceitou que perder Mariana não era punição. Era consequência. E consequência era a única linguagem que sempre o ensinou a mudar. A ligação veio logo após a meia-noite, e Adrienne soube antes de atender, porque alguns instintos nunca aprenderam paciência. A voz do outro lado não estava em pânico, mas apertada, controlada da maneira que as pessoas falam quando estão segurando algo junto com as duas mãos. Valentina disse o nome dele uma vez, e nada mais era necessário. A cidade embaçou enquanto ele se movia ruas, abrindo luzes, mudando o som, caindo, tudo se estreitando para um destino. Ele não enviou uma escolta, não convocou homens, não protegeu rotas. Da maneira que ele uma vez teria, ele dirigiu sozinho, porque esta não era uma operação. Era um momento que não podia ser compartilhado. O hospital estava brilhante e acordado contra o escuro, um lugar onde a urgência apagava a hierarquia. Ele passou por portas que não o reconheciam como nada além de um homem se movendo muito rápido, com muito foco. E pela primeira vez em anos aquele anonimato pareceu certo. Ele a encontrou em um quarto despojado de máquinas de conforto, murmurando silenciosamente, seu rosto pálido, sua respiração medida, seus olhos se levantando para ele sem surpresa, como se ela soubesse que ele viria. E algo em seu peito se soltou com aquele reconhecimento silencioso. Ele não falou a princípio. Ele pegou a cadeira ao lado dela, sentou-se perto, mas não muito perto, esperando por permissão. Ela não deu ou negou, ela simplesmente ficou. Horas se estenderam e se dobraram sobre si mesmas. Enfermeiras vieram, e quando instruções sussurraram, a dor subiu e desceu. E através de tudo isso, Adrian permaneceu ainda presente, desarmado, não apenas em corpo, mas em espírito. Não havia comando aqui, nem controle, nem dobra de resultados. Com força,
havia apenas resistência, e a espera o desnudou mais eficazmente do que qualquer perda que ele já havia suportado. Cada som, cada pausa, cada aperto de sua mão ao redor do lençol o ensinou algo que ele nunca havia aprendido em seu império que poder significava. Nada quando a vida decidia seu próprio ritmo. Em um ponto ela olhou para ele totalmente, realmente olhou, e ele viu a pergunta ali não dita, se ele desapareceria quando isso se tornasse difícil, se ele se retiraria para a distância da maneira que ele uma vez tinha. Ele encontrou seu olhar e ficou. E essa foi a resposta que ele pôde dar. Nenhuma palavra teria importado mais. Da sala ficou tensa, vozes se aguçaram, o movimento aumentou, e o peso do momento pressionou sobre ele mais pesado do que qualquer ameaça que ele havia enfrentado fora dessas paredes. Quando a última onda veio e o choro rompeu o ar, pareceu como se o mundo exalasse com ele. Algo dentro dele se abriu, não violentamente, mas completamente. O som era pequeno e poderoso, frágil e absoluto. E quando eles colocaram a criança contra seu peito, Adrienne não estendeu a mão imediatamente. Ele esperou, observou a maneira como Valentina fechou os olhos, a maneira como sua respiração finalmente diminuiu, a maneira como o alívio suavizou seus traços. E só então ela olhou para ele e assentiu uma vez. Ele pegou a criança em seus braços com cuidado, que beirava a reverência, cada instinto recalibrando-se em torno de algo impossivelmente leve, impossivelmente real. O peso da responsabilidade se assentou não como medo, mas como clareza. E naquela clareza, as palavras de meses atrás finalmente se revelaram não como rejeição, mas como instrução. Nós não precisamos de você nunca havia significado ausência. Havia significado transformação. Havia significado deixar para trás a versão de si mesmo que destrói e se tornar o que fica. Ele entendeu então que a noite não era sobre chegada, mas permissão, e que este era o único poder que ele havia sido verdadeiramente oferecido. Amanhã chegou sem cerimônia, luz pálida escorregando pela janela do hospital. Como se incerto se era bem-vindo, Adrienne permaneceu sentado ao lado da cama, seus ombros rígidos de horas de quietude. A criança dormia no berço transparente, próximo ao peito subindo e descendo, em um ritmo que parecia tanto frágil quanto absoluto. Valentina os observava ambos silenciosamente, seu corpo exausto, sua expressão ilegível, até que ela finalmente falou sua voz baixa, firme, carregando o peso de meses que ela havia carregado sozinha quando eu disse, nós não, Nidu. Ela disse, eu não estava tentando te machucar, eu estava tentando salvá-lo. As palavras se estabeleceram entre eles, não afiadas, não acusatórias, mas finais. E naquele momento, Adrienne entendeu a verdade que ele havia perdido por tanto tempo. Ela não o havia empurrado para longe, ela havia estabelecido uma condição e ele havia falhado nela. Então, ele havia passado meses aprendendo o que isso exigia. Agora, ele assentiu lentamente, não em defesa, não uma explicação, apenas reconhecimento, porque este não era um momento para justificação. Era um momento para aceitação. Ele ficou de pé e se moveu mais perto do berço, olhando para o pequeno rosto, as minúsculas mãos, a vida que havia chegado sem conhecer medo ou poder ou legado. E algo dentro dele se realinhou. Ele viu seu mundo claramente pela primeira vez, não como um império a ser defendido, mas como um perigo a ser gerenciado. Ele percebeu que a escolha mais radical que ele poderia fazer não era puxar a criança para sua sombra, mas manter aquela sombra de jamais tocá-lo. Eu não o trarei para isso, ele disse quietamente, sua voz áspera com certeza. Nem meu nome, nem minhas guerras, nem meus inimigos. Eu ficarei entre eles e ele, mesmo que me custe tudo. Valentina fechou os olhos por um momento, e quando ela os abriu, a tensão que ela havia carregado finalmente diminuiu. Não confiança, ainda não, mas reconhecimento. Ela estava esperando para ver se ele entendia. E agora ela sabia que ele entendia.
Os dias que se seguiram não foram dramáticos. Não houve declarações nem promessas ditas em voz alta, apenas ações que se acumularam lentamente. Adrian reestruturou sua vida com a mesma precisão que ele uma vez usou para expandi-la. Rotas, nomes mudados, alianças desaparecidas, dissolvidas silenciosamente. Ele não se afastou do poder. Ele o remodelou, colocando distância entre o perigo e o pequeno apartamento onde a criança dormia. Ele visitava sem exigências, sem direito, sempre anunciado, sempre respeitoso. E cada vez que ele partia, ele deixava algo para trás. Não dinheiro, não proteção, mas consistência. E foi isso que começou a mudar tudo. Valentina o observava não com esperança, mas com atenção, medindo sua presença não por intensidade, mas por confiabilidade. E com o tempo, a parede que ela havia construído não caiu, mas ela abriu um portão estreito. Meses depois, enquanto a criança aprendia a sentar então, a engatinhar então, a alcançá-lo com mãos instáveis, Adrienne sentiu algo se encaixar, um senso de pertencimento que não tinha nada a ver com controle. Valentina estava por perto, muitas vezes quieta, às vezes perto, nunca fingindo que o passado não havia acontecido, mas não mais vivendo dentro em uma noite. Enquanto a cidade escurecia e a criança dormia entre eles, ela finalmente falou novamente. Você nunca foi inútil, ela disse suavemente. Você era apenas perigoso. E ele não argumentou porque pela primeira vez ele entendeu a diferença. Ele não havia sido rejeitado. Ele havia sido desafiado a se tornar alguém digno de ficar. E enquanto ele observava seu filho respirar no silêncio, ele sabia que nada que ele jamais havia construído importava mais do que a escolha que ele continuaria fazendo todos os dias para estar presente sem possuir, para proteger sem controlar e para permanecer mesmo quando ir embora teria sido mais